História enviada por um seguidor. Meu noivo me largou no altar e fugiu com uma amante que conheceu em sua despedida de solteiro. 5 anos depois, ele volta arrependido querendo retornar à minha vida, mas eu não aceitei. Meu nome é Isabel, sou uma linda mulher de cabelos escuros, pele clara e lindos olhos azuis. Eu vivo em Londres, na Inglaterra, e tenho 32 anos, mas foi quando eu tinha 22 anos que tudo começou, quando conheci o primeiro homem que eu pensava ingenuamente ser o amor da minha vida, Caleb, um rapaz muito bonito, moreno de olhos escuros, praticamente um descendente de iranianos, um país da Ásia Ocidental, o Irã. Na época, Caleb tinha 24 anos, mas ele acabou sendo a minha maior decepção e o meu primeiro erro. Nós dois nos conhecemos na faculdade onde estudávamos. Eu fazia administração e ele cursava medicina. Nós éramos um casal que gozava dos poucos anos de felicidade que tivemos, nós vivíamos nosso amor com todo o nosso valor, com passeios em restaurantes, cinema, passeios em praças, beijos e abraços. Caleb se formou primeiro e logo começou a trabalhar em sua área, sendo um médico respeitado e muito bem visto. E Caleb, como prova de amor, investiu e pagou o restante da minha faculdade e 2 anos depois, eu concluí o meu curso e isso eu serei eternamente grata a ele, o que eu pensava ser uma grande prova de amor de Caleb. E logo trabalhei na minha área de administração em uma grande empresa. Caleb parecia estar feliz com o meu sucesso e me dava um grande incentivo em minha profissão. Logo começamos a viver juntos e compramos uma casa onde acreditava que iríamos passar o resto de nossas vidas. Nossos familiares e amigos estavam muito felizes e contentes com a nossa relação. Após 3 anos vivendo juntos e pensando que finalmente iria realizar o meu sonho de entrar na igreja vestida de noiva, então Caleb fez uma linda celebração e me fez o pedido de casamento. E isso me deixou emocionada. Nós estávamos muito envolvidos na questão do casamento. Eu escolhi um vestido de noiva lindo, com uma cauda enorme decorada com flores, já que Caleb escolheu um terno azul escuro muito bonito, com alguns detalhes em prata. E fizemos os convites escritos com nossas próprias mãos, decorados com uma imitação de 2 alianças de casamento. Nós dois estávamos muito envolvidos e meu sonho estava cada vez mais próximo, mas tudo mudou drasticamente 5 dias antes do casamento, quando Caleb iria fazer sua despedida de solteiro e o lugar escolhido seria um resort em Londres. Já eu não iria fazer isso e decidi passar o meu tempo me divertindo com minhas amigas em um piquenique em uma praça cheia de flores coloridas, como um verdadeiro jardim. O colorido das flores, as borboletas voando e o canto dos pássaros pareciam ser um grande sinal para mim de que tudo daria certo. Meus pais pareciam muito contentes e felizes de me verem casar, já que eu era a caçula de 3 filhos do meu pai e da minha mãe e a única filha mulher entre eles, pois tenho 2 irmãos mais velhos, 2 rapazes muito bonitos. Nós 3 éramos muito unidos e tínhamos uma boa relação, nunca tinha visto os meus irmãos e os meus pais tão felizes. A família de Caleb também estava muito contente e pareciam aprovar a relação, e faziam votos de felicidades. Porém, eu jamais poderia imaginar que aquela despedida de solteiro que Caleb foi se divertir com os seus amigos acabaria sendo o início do fim para mim e o início de um terrível pesadelo que não iria acabar cedo. Um dia antes, quando Caleb retornou da despedida de solteiro, eu notei que ele estava completamente diferente, ele não parecia empolgado, feliz e estava completamente distraído. Neste momento eu perguntei de forma amorosa a Caleb, Caleb, meu amor, está tudo bem contigo, meu querido? E Caleb, tentando disfarçar, embora eu notasse nervosismo em sua voz, me respondeu, Isabel, meu amor, não é nada, é somente nervosismo. Amanhã praticamente seremos marido e mulher. Espero que tudo possa correr bem entre nós. Uma nova fase em nossas vidas terá início e espero que seja para melhor, meu amor. Ele me pegou pela cintura e nos abraçamos e beijamos. Depois, cada um voltou para sua casa e se preparou para aquele grande dia, exatamente naquele dia, pela manhã. Eu fui até o local, um lindo salão de festas, onde vi a empolgação dos amigos e funcionários contratados para fazer aquela decoração em detalhes dourados e prateados, com flores lindas em todos os cantos, rosas de todas as cores. Minhas amigas pareciam as mais empolgadas. O único que notei que não parecia estar empolgado era o Tony, amigo de longa data de Caleb. Eu perguntava se tinha alguma coisa errada com ele, mas ele dizia que era impressão da minha cabeça e que não era para eu me preocupar. Eu não deixei esse sinal de lado e não ignorei. Porém, notei que Caleb não estava no local. Iludida, acreditei que talvez ele estivesse se preparando emocionalmente para esse dia. Liguei para ele e Caleb atendeu. Perguntei se estava tudo bem e Caleb me disse que não era para eu me preocupar, que seguisse em frente com os preparos e que à noite nos veríamos. Algumas horas antes, com a ajuda das minhas amigas e minha mãe, tudo parecia estar indo nos conformes. A maquiagem posta em mim me fazia parecer um verdadeiro anjo de luz, acompanhada por minhas damas de companhia. Eu notei que todos os convidados na igreja, exatamente 150 pessoas, amigos, parentes e nossas famílias, estavam sorrindo e alegres com o novo passo que seria dado. Eu fiquei no altar, esperando o meu amado chegar. Cerca de 2 horas intensas tinham se passado e nada de Caleb chegar na igreja. Nesse momento, um sentimento de apreensão e nervosismo começou a tomar conta de mim e também das pessoas na igreja. O que será que aconteceu com Caleb?
O tempo passou e, para minha surpresa, o meu celular tocou e uma mensagem de texto longa apareceu na tela, era de Caleb, e nesse momento a mensagem que li destruiu tudo. O conteúdo da mensagem era o seguinte: Isabel, eu lamento que tudo tenha de ocorrer assim, mas eu estou cancelando tudo. Eu não posso casar com você. Conheci outra pessoa e vejo que ela é o verdadeiro amor da minha vida. Por favor, não me busque e não venha atrás de mim. Eu estou fazendo tudo por um bem maior. Te peço desculpa, mas eu vou priorizar a minha felicidade. Se cuide e que tudo ocorra bem para você. Eu lamento por isso. Fique na paz e adeus, Isabel. Quando eu li aquelas palavras no celular, o meu mundo desabou, o meu coração quebrou em pedaços e minha alma se despedaçou, tudo o que acreditava virou cinzas. E nesse momento lágrimas brotaram dos meus olhos, borrando a maquiagem. Foi quando olhei no púlpito da igreja e vi os parentes do noivo, mas os pais e irmão de Caleb não estavam ali. Logo depois eu os vi chegar, com as caras e semblantes vazios e olhares tristes. Nesse momento o pai de Caleb chegou à frente e me explicou que seu filho tinha fugido e esvaziado as contas que ele tinha comigo e inclusive o dinheiro que era para pagar o casamento. Ele deixou uma carta explicando tudo e não deveriam ir atrás dele. O que a família de Caleb disse me destroçou ainda mais. Sim, aquilo foi o prego no caixão desse casamento, que encerrou de vez aquela união que parecia bonita no início, mas agora se tornou destroços. Aquela vida que eu vivia acabou morrendo ali. Eu notei os olhares de pena em minha direção e eu não saberia como explicar para 150 pessoas naquela igreja que o noivo rompeu comigo. Eu não tinha a mínima condição de olhar para os rostos daquelas pessoas. Foi quando eu saí correndo da igreja, sem rumo e sem direção. Eu fui direto para nossa casa, que eu e Caleb compramos para viver juntos. Fui direto para o quarto e tirei aquele vestido. A maquiagem se borrou toda. Deitei na cama e afoguei as minhas mágoas e sentimentos nos travesseiros. Alguns minutos depois, meus pais e meus irmãos chegaram à casa e eles viram o estado deplorável em que me encontrava, destruída emocionalmente e completamente sem base sólida me sustentando. Eles ficaram ali me consolando e me ajudando a sair daquele inferno emocional em que Caleb me empurrou. Minha família explicou na igreja o motivo, depois que eles souberam a verdade. A família do noivo, inclusive, pediu desculpas pelo ocorrido às pessoas e disse que não o tinham criado para agir dessa maneira, que até eles estavam decepcionados com a atitude de Caleb. E minha mãe foi a primeira a falar. Ela soube pela mãe do noivo que Caleb fugiu para os Estados Unidos junto a uma moça que ele conheceu em sua despedida de solteiro, cujo nome era Audrey. E sim, Audrey era o nome da mulher que destruiu a minha vida. Meus irmãos eram os que estavam muito furiosos, eles disseram que, se fosse necessário, eles iriam até os Estados Unidos pessoalmente e trariam aquele noivo fujão pelas orelhas e, se preciso, o arrastariam para a Inglaterra à força e pelos cabelos. Em especial o meu irmão mais velho, que era o que estava mais bravo e com fogo nos olhos. Meu irmão indignado com a atitude mesquinha, precipitada e narcisista de Caleb. Meu irmão prometeu que teria troco. A minha família e os amigos ficaram ao meu lado e me dando apoio. Alguns amigos, principalmente os que estavam na despedida de solteiro de Caleb por tomarem o lado de Caleb, decidiram cortar relações comigo, mas Tony foi o único que decidiu explicar tudo. Ele me disse que se sentia muito mal por não ter impedido Caleb de fazer essa loucura, e me explicou que Audrey era uma dançarina contratada para entreter a despedida de solteiro e ela fez com que Caleb se envolvesse com ela. Caleb parece que foi hipnotizado e não resistiu ao charme de Audrey. Tony se ajoelhou diante de mim e chorou, me pedindo perdão de todas as maneiras e, ao menos esclarecendo os fatos, ele poderia se redimir. Eu apenas apertei amigavelmente e abracei Tony. E mais adiante, eu descobri que Caleb tinha bloqueado a todo mundo que ele conhecia, inclusive a mim, em todas suas redes sociais. E logo, descobri que a nossa poupança que tinha o dinheiro estava vazia, o dinheiro que juntamos para pagar o casamento e também outros fundos financeiros. Ele esvaziou tudo e fugiu para outro país. Eu fiquei completamente arrasada com tudo isso. Mas, por incrível que pareça, a família de Caleb decidiu pagar os prejuízos do casamento. Eu sei que eles não tinham culpa, mas decidiram fazer isso para se redimir pelo que Caleb fez. O meu mundo desmoronou e parecia que tudo tinha se acabado. Minha família me incentivou a procurar terapia, e juntando os cacos quebrados que ainda me restavam, eu aceitei procurar terapia. Cerca de um ano depois, ainda na terapia, Tony me procurou e me mostrou uma foto do perfil dele no Facebook, onde Caleb e Audrey aparecem posando juntos na Estátua da Liberdade, pois Caleb o tinha desbloqueado. Tony, recente, e na foto, ele estava se exibindo com Audrey e pareciam estar muito felizes. Na legenda dizia a seguinte mensagem: tudo vale pelo verdadeiro amor. Valeu a pena largar tudo para ser feliz com quem realmente amamos. Agora eu vou seguir em frente e ser verdadeiramente feliz. Aquilo para mim foi uma verdadeira zombaria, aquilo me encheu de ódio e fiquei com um ressentimento profundo, mas procurei não me deixar abalar para não atrapalhar a minha terapia. Eu fiquei grata a Tony por me mostrar a verdadeira face de Caleb. Eu ainda continuava bloqueada, e por isso não conseguia falar com Caleb. Aquilo praticamente era como uma verdadeira navalha cortando a minha alma. Eu decidi seguir a terapia e deixei Caleb viver o seu conto de fadas.
Foram 3 anos intensos com muita ajuda psiquiátrica e também o apoio da minha família e das minhas amigas que não me deixaram de lado. Eu decidi entrar em uma academia, comecei a correr e a me priorizar. Minhas amigas me ajudaram em um ritual como forma de me purificar de qualquer coisa que me ligasse a Caleb e me desfizesse qualquer vínculo que me tornasse presa a ele. Minhas amigas e eu queimamos em uma fogueira na praia o vestido de noiva, as fotografias de nossos tempos juntos quando namorados, lembranças e todos os presentes que Caleb me deu. Eu resolvi que iria me purificar de toda aquela sujeira. A fogueira consumiu tudo aquilo até virar cinzas e não sobrar nada. Até a casa que Caleb e eu compramos juntos, eu decidi vender, já que era outro presente que me recordava dele. Eu até pensei em colocar fogo na casa, mas isso seria exagero, pois logo eu saquei que a maldade não está nas paredes de uma casa, mas nas pessoas. Eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho, o que me fez subir de cargo na empresa. Eu estava construindo novas memórias e não queria absolutamente nada que me lembrasse o passado. Mas tudo isso começou a chamar a atenção do CEO da empresa, e na verdade, o herdeiro e filho dos donos da empresa, que até tinha um vínculo de amizade com membros da família real. O nome dele era Marcos, um rapaz muito bonito, ruivo, olhos castanhos, porte atlético e muito formoso. Marcos era muito educado, gentil e tratava muito bem a todo mundo na empresa, desde o faxineiro mais humilde até o diretor-geral, até que ele se aproximou de mim e queria bater um papo. Logo eu comecei a notar que ele parecia estar trocando olhares comigo, mas decidi ignorar e apenas o respeitei e falei da forma mais profissional e educada possível. Eu acreditava que ele devia ter muitas pretendentes que deviam estar interessadas nele e não seria outra a concorrer por ninguém. Eu já tive uma experiência desagradável com Caleb e não iria ceder ao amor de novo, já que isso me deixou sequelas graves e perdi completamente a confiança no amor e nos homens. Eu decidi viver para mim mesma, mas às vezes o amor parece que não desiste de tentar nos pregar peças e fazer uniões bem diferentes. Mas tudo mudou quando o Sr. Marcos veio até a minha sala, e soltou a seguinte mensagem que me deixou perplexa. Olá, Isabel. Eu gostaria de conversar com você. O seu trabalho na empresa tem sido incrível e vejo que tem evoluído muito. Você é incrível, Isabel. No domingo agora será o meu aniversário e você está convidada junto com os outros funcionários. Espero contar com sua presença. Eu fiquei muito honrada e respondi, muito obrigada pelo convite, Sr. Marcos. Eu estou muito honrada. Não sei se tenho planos para o final de semana, mas obrigado de qualquer maneira. O Sr. Marcos me deu um sorriso. Eu não dei falsas esperanças, mas faria tudo à minha maneira. Após refletir e pensar muito, e como não tinha nada de especial para fazer no domingo, eu aceitei o convite do Sr. Marcos. Eu decidi colocar o meu melhor vestido, fiz o meu melhor penteado e fui até a recepção do Sr. Marcos. O endereço estava no convite que ele me deu. O local era uma linda mansão, com uma linda vista para o céu e lindos jardins cercando o local. Quando o Sr. Marcos me viu, ele sorriu e foi direto até mim e disse as seguintes palavras: Eu me sinto honrado com sua presença, Isabel. Seja bem-vinda. Aquela noite foi incrível, comi as melhores comidas, me diverti e o Sr. Marcos ficou quase a noite toda batendo papo comigo, mas ele foi o mais amável e educado possível. Eu vi aquilo apenas como algo civilizado e de boa educação e amabilidade do Sr. Marcos. Eu procurava me focar na minha nova vida, embora de vez em quando as velhas dores do passado ainda me atormentassem em flashbacks memoriais. O tempo foi passando e fui seguindo minha rotina na empresa. Um dia inesperado, o Sr. Marcos me chamou em seu escritório pessoal e me fez o seguinte convite: escute, Isabel. Por acaso não gostaria de sair comigo um dia desses e procurar conhecer mais de você? Eu confesso que fiquei perplexa, mas mantendo uma firmeza em meu propósito eu disse, de forma séria, mas educada: Sr. Marcos, acho que não se deve confundir o emocional com o profissionalismo, mas deixo claro que mesmo sendo uma funcionária abaixo do senhor, eu sou uma mulher de respeito e tenho integridade. Acho que não tenho cabeça para pensar em romances e aventuras passageiras. Eu não sou assim. Eu não quero ser uma aventura, Sr. Marcos, com todo respeito. E eu acreditava que tinha colocado o pé na cova e pensei que seria demitida ou algo do tipo, mas, por incrível que pareça, o senhor nervoso me respondeu: Isabel, perdoe-me se eu te faltei com respeito ou fui ofensivo. Que fique claro que eu não sou um aventureiro que fica com uma e outra. Sou um homem de respeito e princípios. Eu não sou sem vergonha ou algo do tipo. Eu quero apenas ser seu amigo, nada de mais além disso. O Sr. Marcos me deixou ficar em paz e procurou respeitar a minha individualidade. Embora confesse que fiquei admirada com as investidas do CEO, ele a cada dia estava mais determinado a querer me conquistar, mas eu gentilmente de forma educada rejeitava as investidas do Sr. Marcos, até porque eu ainda tinha medo que o Sr. Marcos fosse outro Caleb que destruísse a minha vida e não permitiria que isso acontecesse. O Sr. Marcos respeitou os meus limites estabelecidos, mas vejo que ele não estava disposto a desistir de mim. Um dia, quando cheguei no meu escritório, eu vi umas flores muito bonitas e um cartão que dizia: para a mulher mais incrível do mundo, que conquistou o meu coração. Obrigado, Isabel. Do seu admirador. O Sr. Marcos, pelo visto, parecia estar falando sério. Aceitei as flores com um sorriso, e logo outros presentes foram aparecendo, como cartas de amor e até uma joia, uma pulseira com diamantes que valia uma fortuna.
Nesse caso da pulseira, eu tive que devolver. Fui ao escritório do Sr. Marcos e, quando ele me viu entrar, ele sorriu, mas quando mostrei a pulseira e decidi devolver, então eu disse: Sr. Marcos, eu aceitei as flores e tudo mais, mas a pulseira eu não posso aceitar, por isso te devolvo. E nesse momento, intrigado, o Sr. Marcos me respondeu: Mas por quê, Isabel? Você não gostou? Você não gosta de mim, não é? Você me acha feio, não é? Você não acredita que tenho sentimentos por você? Se eu te fiz algum mal, eu te peço desculpa se for necessário. Mas muito nervosa eu respondi: Sr. Marcos, não é nada disso. O senhor é um homem charmoso e muito bonito. Tem de tudo e pode ter as mulheres que quiser. Eu não sou para você. Acredito que você merece alguém melhor que possa te amar de verdade, pois o amor é algo que não quero mais para mim e estou feliz assim. Nesse momento, o Sr. Marcos pegou a minha mão e me disse as seguintes palavras: Escute, Isabel. Aconteceu alguma coisa que te deixou assim tão arredia e arisca com relação ao amor? Eu sei que sou um estranho para você, mas, desde que te vi pela primeira vez, eu não tive olhos para mais ninguém. Isso não é nenhuma aventura ou algo do tipo. Alguém te traiu ou algo assim? Pode desabafar comigo, eu vou te escutar. Eu não queria falar das minhas coisas com o Sr. Marcos, mas ele insistiu de forma amigável e gentil. A educação dele e sua gentileza acabaram rompendo a barreira que jurei colocar em mim mesma e acabei desabafando com o Sr. Marcos. Contei todo o motivo pelo qual não acreditava mais no amor e que era porque não tinha mais confiança nos homens. Foi o fatídico dia em que o meu noivo Caleb me deixou no altar e como isso me afetou. O meu relato acabou deixando o Sr. Marcos emocionado e, por um momento, vi uma lágrima sair dos seus olhos. Nesse momento, de forma gentil, o Sr. Marcos me respondeu: Eu lamento profundamente tudo o que você passou e eu pensando que o problema era eu. Eu não consigo imaginar a dor de ser abandonada no altar. O mais próximo que senti disso foi de uma ex-namorada minha que me traiu, não no altar da igreja, mas porque ela se apaixonou por outro e rompeu comigo para ficar com ele. Eu também sofri, por isso que eu me senti muito ligado e tive empatia por você. Era como se isso já estivesse predestinado a acontecer, mas, no fundo, o que nossos parceiros infiéis fizeram foi um livramento e não uma perda. Então, o Sr. Marcos e eu ficamos conversando a respeito do assunto e desabafando nossas mágoas e tristezas sofridas. Sendo sincera, eu disse ao Sr. Marcos que não iria dar ilusões a respeito de um suposto romance, mas eu pensaria com carinho na proposta. O Sr. Marcos aceitou respeitar os meus limites e prometeu esperar por mim. Ele me dizia que, se eu desse a chance que ele tanto deseja, eu não iria me arrepender. Mas eu preferia apenas aceitar a sua amizade por enquanto. E a amizade foi evoluindo com o tempo, e logo começaram os primeiros encontros entre mim e o Sr. Marcos. Ele me levou a passeios, inclusive até me levou a uma festa elegante em um dos palácios da família real britânica, mas vimos a família real apenas de relance e sem aproximação direta, devido aos protocolos do reino. Parecia estar vivendo um novo conto de fadas. E com muita insistência e também a perseverança do Sr. Marcos, eu acabei dando uma nova chance ao amor. A minha família era de classe média alta, mas ficou muito animada quando viu que o meu novo namorado era alguém muito mais rico da classe alta. Mas o Sr. Marcos acabou demonstrando seus verdadeiros sentimentos com ações e não apenas com palavras ditas da boca para fora. Em um dos nossos encontros, Marcos me disse sorrindo: Isabel, meu amor, eu não quero que me chame mais de senhor. Me chame apenas de Marcos. E não precisamos mais dessas formalidades. Agora somos um casal íntimo e feitos um para o outro. Eu, rindo, respondi: Está bem. Pode ficar tranquilo, Marcos. E nós ficamos ali curtindo o nosso namoro, nós estávamos muito envolvidos e verdadeiramente amando um ao outro, meus irmãos estavam muito felizes com a minha felicidade, assim como os meus pais. E eles gostavam de Marcos, a família dele também parecia feliz e me dava muito bem com os irmãos e pais dele, que tinham uma forte admiração por mim. Com 2 longos anos de namoro, Marcos fez uma celebração em sua mansão e convidou amigos e conhecidos, além das famílias, ele tirou uma caixa e se ajoelhou diante de mim, me pediu em casamento. E eu, muito animada, aceitei. Nós dois decidimos oficializar o nosso noivado, em apenas 4 meses com preparativos para o dia marcado. Mas o passado que eu pensava que estivesse enterrado e sepultado há muito tempo logo iria retornar outra vez à minha vida. Em um dia, enquanto acessava o Facebook, uma mensagem apareceu do nada na minha página de contatos. E sim, um fantasma do passado iria retornar mais uma vez. A mensagem era de Caleb. Nesse momento, decidi ignorar a mensagem e não responder, mas a curiosidade falou mais alto. Não consegui resistir e decidi abrir para ver o que esse homem, que me causou tanto sofrimento e dor, queria comigo. Foi quando li as seguintes palavras que ele escreveu: Olá, Isabel. Sei que já se passaram quase 6 anos, mas estou te escrevendo para dizer que estou retornando à Inglaterra. Aconteceu muita coisa aqui que me fez refletir sobre as minhas escolhas e o quanto você deve ter sofrido com minhas decisões. Vou retornar ao país em breve, assim que deixar os Estados Unidos. Quero falar com você pessoalmente e espero que possa me dar uma nova chance de retornar ao nosso compromisso. Estou retornando e quero te reconquistar novamente.
Agora sei que você sempre foi o verdadeiro e único amor da minha vida. Estou voltando para você. Espero uma resposta sua. Do seu eterno amor, Caleb. Quando vi aquela mensagem no meu Facebook, fiquei indignada com a audácia de Caleb em acreditar que eu aceitaria de volta. Aquela velha dor do abandono no altar estava ressurgindo aos poucos na minha alma e coração. Eu não me contive. A minha resposta foi apenas uma nessa ocasião: decidi bloquear Caleb. Assim como ele fez comigo, com certeza do outro lado do planeta ele viu o que fiz. Eu gostaria de ter visto a cara dele nessa ocasião. Não respondi nada com palavras, o bloqueio do seu perfil já foi a minha resposta. Eu não deixaria mais que aquela dor retornasse à minha vida e Caleb agora era passado, uma página virada. Eu apenas me apeguei ao Marcos e a tudo que ele fazia por mim. Marcos me tratava como uma verdadeira rainha e me fazia sentir feliz, realizada e feliz. Com certeza não era pelo seu status e dinheiro, mas pelo incrível ser humano que ele era. Mas um mês após aquela mensagem e meses antes do dia do meu casamento com Marcos, eu estava no meu escritório quando meu celular tocou. Um número desconhecido apareceu na tela e simplesmente ignorei e rejeitei a chamada, mas esse número ficou tocando incessantemente. Cansada desse aborrecimento, eu atendi e perguntei quem era. Meu ouvido e mente congelaram quando ouvi aquela voz, era Caleb querendo falar comigo e querendo esclarecer as coisas. Nesse momento eu desliguei a chamada e bloqueei esse número. Não imagino a reação dele do outro lado e pouco me importava. Mas foi então que dias depois, uma enxurrada de mensagens com o passar do tempo começou a vir à tona, e nem eram da família de Caleb, pois eles sabiam o que o filho deles fez comigo e estavam muito decepcionados. Na verdade eram dos amigos dele, os mesmos da despedida de solteiro que cortaram relação comigo e nunca sequer me deram uma palavra de consolo. Agora me mandaram mensagens dizendo para eu escutar o Caleb e recebê-lo na minha vida outra vez, que eu deveria dar outra chance e mostrar que o amor que sentia por ele ainda estava vivo. Eu fiquei bloqueando esses números desses amigos sem vergonhas que agora acham que podem me manipular e esquecer tudo. Mas a notícia mais intrigante foi quando eu cheguei à minha casa. Meus pais e meus irmãos chegaram até mim e me contaram de um ocorrido. Caleb tinha vindo até a nossa casa, pedindo perdão e querendo se desculpar e falar comigo, mas eles não aceitaram e disseram para ele que eu não queria vê-lo mais. Mas ele não queria sair e foi necessário meus irmãos ameaçarem dar uma surra nele para sair da nossa casa. Caleb, após muita ameaça e hostilidade por parte dos meus irmãos, saiu de muita má vontade. Eu não queria acreditar que isso estava acontecendo, e logo próximo ao meu casamento com Marcos. Até na hora de dormir eu não tinha paz, pois os amigos de Caleb me mandavam mensagens de outros números que eles conseguiram e logo diziam nessas mensagens: não seja egoísta e vingativa, Isabel. Seja a melhor pessoa e dê uma chance ao Caleb. E outra mensagem falava: o Caleb quer te ver. Não seja vingativa se casando com outro apenas para atingir o rapaz. E outra mensagem dizia: somos humanos e cometemos erros. Todos merecem uma segunda chance. Ninguém é perfeito. Mostre que o amor verdadeiro a tudo perdoa e a tudo supera. Seja a melhor pessoa. Eu ficava admirada com a loucura desse pessoal, nem no meu descanso eu tinha paz, mas eu me recusava a ver o Caleb e não iria ceder, mas o pior não era apenas eu que seguia nessa encruzilhada, meu noivo Marcos também estava sendo vítima da perseguição dos amigos de Caleb e recebia mensagens ameaçadoras, muitas dizendo que ele estava sendo um empecilho na reconciliação de Caleb e eu, e que Marcos deveria sair da minha vida e deixar o Caleb ser feliz comigo. Mas Marcos, assim como eu, não cedia e juntamos forças nesse momento. Caleb estava em segredo fazendo todo um alvoroço, até liguei para a família dele falando disso, meus quase sogros e cunhados estavam cientes de tudo e até repreenderam Caleb quando ele retornou, e eles disseram que não iriam ajudá-lo e até aconselharam ele a desistir depois de todo o sofrimento que ele me causou. Eles me aconselharam a ignorar isso e seguir em frente e me desejaram felicidades em meu novo matrimônio. No dia seguinte, quando fui trabalhar, eu estava no meu escritório quando a secretária me disse que tinha um homem querendo falar comigo. Nesse momento, eu disse à secretária, de forma educada, que eu estava muito ocupada e que não queria ver ninguém estranho, a menos que fosse gente da empresa. Quando eu ia entrar na minha sala, ouvi essa voz que há tanto tempo não ouvia, que disse as seguintes palavras: nem mesmo pode falar comigo, Isabel. Temos muito o que conversar. Quando eu olhei para o lado, vi sentado na poltrona do escritório, de jaleco branco de médico e com um olhar sério e vazio, a figura de Caleb, o meu ex-noivo que me largou no altar há 5 anos. Mas meu olhar para ele era de frieza e determinação. Mantendo a calma, eu disse as seguintes palavras: não tenho nada a falar com você. Saia daqui agora, Caleb. Nesse momento, e com emoções contidas, Caleb proferiu as seguintes palavras: escute, Isabel. Eu sei muito bem que te fiz sofrer e você deve me odiar muito. Mas agora eu quero estar de volta à sua vida. Você recusou as minhas chamadas, bloqueou-me no Facebook e nas outras redes sociais. E também sei que você está noiva de outro homem. Eu errei com você e voltei para te reconquistar outra vez. Eu fui homem para fugir com outra e também sou homem para reconhecer as minhas falhas e erros. Eu vi que você é uma empresária de sucesso e bem-sucedida. Lembra que eu paguei o final do seu curso de administração quando comecei a trabalhar? Eu nunca deixei de pensar em você durante esses 5 anos.
O meu relacionamento com a Audrey foi um completo fracasso e uma grande mentira. Por favor, me deixe falar com você. Eu desejo consertar tudo isso. Eu fiquei com ódio nos olhos e chamas em brasa com as palavras de Caleb. Eu não queria que a recepcionista e a secretária presenciassem uma cena desagradável na empresa e, por educação, eu levei o Caleb até uma sala privada e pedi para os seguranças da empresa ficarem atentos a qualquer coisa que Caleb fizesse. Nesse momento, com uma voz áspera, disse: "Muito bem, Caleb. Eu espero que possa me dar uma boa explicação. Fale agora." E nervoso, Caleb me respondeu: "Obrigado, Isabel. Eu vou te explicar tudo. Eu não vou te ocultar nada." E Caleb me contou toda a sua trajetória nos Estados Unidos. Ele explicou que na despedida de solteiro, Audrey, a dançarina contratada por ele e pelos amigos, utilizou algum tipo de arte de sedução e conseguiu conquistá-lo. Incitado pelos amigos, ele acabou sendo infiel e ficou envolvido pela moça. Então ele planejou a fuga com a ajuda dos amigos e pediu para ninguém falar nada. Ele disse que ficou muito confuso e estava totalmente dominado por aquela paixão. Ele disse que lamentava muito o que tinha feito. Devido à sua formação como médico, não demorou muito para ele conseguir trabalho no melhor hospital de Nova York. Ele viveu acreditando estar feliz com Audrey. Seu romance, que ele acreditou viver, durou apenas 3 anos e meio. Foi então que ele descobriu que Audrey ainda mantinha seu estilo de dançarina e acabou traindo ele com um empresário americano com quem se envolveu, e largou o idiota do Caleb ali mesmo. Ele ficou arrasado com a traição e sofreu muito. Nesse momento, depois da traição de Audrey, ele disse que começou a sentir saudade de mim e descobriu que nunca de fato deixou de me amar, que ele teve de fazer terapia no país americano durante 1 ano e meio seguinte. Então ele decidiu deixar os Estados Unidos e voltou para a Inglaterra acreditando que eu ainda o amasse e que poderia tentar uma reconciliação. Nesse momento, com um sorriso de deboche, retruquei: "Nunca esqueci o que você fez por mim na faculdade e isso eu serei eternamente grata. Mas isso não anula as consequências das suas escolhas. Então a sua amante de uma noite de despedida de solteiro acabou fazendo contigo o mesmo que você fez comigo. E agora que ela te chutou como uma bola de futebol fora da rede, você volta como se eu fosse a sua segunda opção? De jeito nenhum, Caleb. Não serei a segunda opção de ninguém. Não imagina o favor que você me fez me livrando deste casamento. Se você fez isso quando éramos noivos, casado não quero nem imaginar." E, nesse momento, com lágrimas nos olhos, Caleb me respondeu: "Por favor, Isabel, não me diga isso. Você não é a minha segunda opção. Você é, de fato, o meu verdadeiro amor. Eu sei que cometi um grande erro. Eu já me separei da Audrey de uma vez por todas. Eu fui um grande canalha e covarde contigo, mas retornei para que possamos reatar a nossa relação e começar tudo de novo. Poderemos ter um novo começo do zero. Nunca deixei de te amar, por isso estou aqui, para tentar me redimir contigo. Não se case com esse homem, ele não te ama. Eu sim te amo de verdade e quero você outra vez na minha vida." Naquele momento, eu dei um sorriso sério e respondi: "Caleb, confesso que já te odiei muito, mas agora nem isso eu sinto mais. O que sinto é apenas pura indiferença. Toda a confiança que tinha em você se perdeu. Nunca mais irei confiar em você de novo e não acreditarei em mais nada vindo de você. A fé que tinha em você morreu. Eu não te desejo mal, mas também não tenho motivos para ter você em minha vida, nem mesmo como amigo. Você, para mim, está totalmente desacreditado, porque voltar para você seria como jogar a minha dignidade e respeito próprio na lama e isso não cometerei. A humilhação na igreja foi horrível. Os olhares de pena dirigidos a mim foram terríveis. Eu tive depressão, chorei muito e sofri bastante e isso nunca vou esquecer. E voltar para você será sempre a recordação do pior dia da minha vida e isso nunca vou aceitar. Estou firme com Marcos e ele sim é um homem de verdade e não um covarde como você." Caleb tentou me convencer de 1000 maneiras para voltar com ele e dar uma segunda chance, prometendo que tudo, dessa vez, seria diferente e que, mesmo que levasse a sua vida toda, ele iria me compensar de todas as maneiras e mostrar que poderia recuperar a minha confiança novamente. Ele se ajoelhou, implorando o meu perdão. Mas me mantive firme como uma verdadeira mulher de gelo, eu não aceitei e rejeitei suas investidas e desculpas esfarrapadas. Foi nesse momento que eu disse com determinação: "Você perdeu o seu tempo vindo aqui. É melhor você sair daqui numa boa. Não quero chamar os seguranças para te tirarem daqui à força. Saia daqui, Caleb, por favor." Com o rosto triste e com um olhar de profunda derrota, ele saiu do meu escritório e foi embora, não queria saber nada dele. Quando Marcos chegou nesse momento e me perguntou o que tinha acontecido, eu contei para meu noivo Marcos tudo o que ocorreu, do retorno inesperado de Caleb e da terrível discussão que tivemos. Marcos ficou ao meu lado e me apoiou o tempo todo, ele até me levou em casa para minha própria segurança, temendo alguma coisa ruim vindo de Caleb ou dos seus amigos. Mas as perseguições dos amigos de Caleb não paravam, eles não me deixavam em paz, me jogando na cara que nunca amei o Caleb, que ele estava genuinamente arrependido e que teria sido bonito se eu voltasse com ele. Depois daquela conversa não vi mais o Caleb, mas soube pela mãe dele que ele não estava conseguindo lidar com a rejeição e estava muito depressivo.
Preocupados, eles decidiram mandar Caleb a um terapeuta, e os amigos dele junto com a família estavam ao seu lado. Minha família e a família do meu noivo ficaram ao meu lado me dando todo o apoio que precisava. Mas tudo isso iria acabar finalmente quando chegasse o dia do meu casamento. Por incrível que pareça, a família do próprio Caleb foi convidada e esteve nesse dia. Marcos estava radiante me esperando no altar, e eu saí do carro acompanhada pelas minhas damas de honra. Desta vez os olhares eram de alegria e triunfo. Por segurança e proteção, Marcos mandou colocar seguranças na porta da igreja para evitar que Caleb ou os amigos dele fizessem algum escândalo, e os pais e irmão dele entenderam o motivo da nossa segurança. Finalmente fiz os meus tão sonhados votos matrimoniais e Marcos me levou ao altar, depois seguimos para o local da festa que era a mansão da família de Marcos. Os pais de Caleb e seus irmãos desejaram felicidades a mim, mesmo eu não tendo sido parte da família deles, foi tudo muito bonito. Depois Marcos e eu fomos para a nossa lua de mel. Marcos no início queria os Estados Unidos como destino, mas eu recusei na hora, pois aquele país me lembrava da fuga de Caleb e Audrey e não queria aquele lugar como destino da nossa lua de mel, então nós decidimos ir para Madrid, na Espanha, que era um destino melhor, e Marcos aceitou meu pedido. Depois publicamos nas redes sociais as fotos do meu casamento com Marcos. Muitos elogiaram o meu matrimônio com Marcos, mas os amigos de Caleb comentaram com deboche as seguintes palavras: que sacanagem essa que você fez com o Caleb, Isabel. Você foi cruel. E outra mensagem de outro amigo de Caleb disse: você perdeu a chance de ser feliz com o amor verdadeiro. O Caleb não merecia isso. E outro amigo comentou me atacando: achei que você amasse o Caleb de verdade e poderia ter superado isso. Mas vejo que me enganei. Você é terrível, Isabel. E outro que marcou Caleb mesmo bloqueado disse a seguinte mensagem: Caleb, meu irmão. Estamos contigo. Isabel ainda vai se arrepender de ter deixado a oportunidade de ser feliz de verdade passar. Estamos juntos, irmão. Eu fiquei comovida e admirada desses amigos, mesmo sendo ele que me traiu e me abandonou no altar, eles estavam do lado dele. Esses sim são verdadeiros amigos, devo admitir e reconhecer isso. Eu estava muito feliz com Marcos, e não demorou para outro milagre acontecer, eu acabei ficando grávida, o que deixou Marcos muito feliz em saber que seria pai, todos na nossa família estavam felizes. Alguns meses depois, quando completei a gestação, dei à luz a um lindo casal de gêmeos, um menino e uma menina, o que alegrou meu dia. Eu finalmente tinha seguido em frente. Quanto a Caleb, nunca mais o vi, mas soube por meio dos familiares dele que Caleb estava procurando tratar a sua depressão e tentando superar que ele me perdeu para sempre, e reconheceram que tudo isso eram consequências das suas escolhas. Eles estavam ajudando Caleb com o tratamento da sua depressão, mandando ele novamente para a terapia e procuravam ajudar ele a superar isso. E alguns anos depois, eu soube que ele finalmente aceitou a verdade amarga que tinha me casado com outro homem e eu estava feliz. Ele passou a se focar totalmente na sua profissão de médico, mas soube por meio da irmã dele que Caleb ainda guarda um baú cheio de fotos e as cartas que trocávamos, ao contrário de mim, ele nunca as destruiu. Decidiu mantê-las como uma lembrança de tudo de bom que ele poderia ter vivido comigo. Agora o foco dele era salvar vidas e procurar um novo propósito para sua vida. Já eu estava feliz com Marcos e os meus filhos. A vida sorriu para mim e agradeço por tudo de bom que a vida me recompensou depois da desilusão com Caleb. E agora eu seguia em frente e feliz. Moral da história. A gente nunca valoriza o que amamos depois que perdemos. A vida é cheia de escolhas e, dependendo das escolhas que fazemos, podemos ter resultados positivos ou negativos. As pessoas são seres humanos como todo mundo e não brinquedos para brincar e iludir os seus sentimentos. Jamais faça aos outros o que não gostaríamos que fizessem com você, porque a reação de quem sofre uma desilusão pode ser tanto de vingança e ressentimento, quanto de perdão e seguir em frente. Nunca subestime as capacidades humanas, tanto para o ressentimento e raiva, quanto para seguir em frente, perdoar e esquecer tudo.